Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? É um prazer estarmos aqui essa noite e, por que não dizer, uma honra também em poder ministrar a palavra do Senhor. Hoje é o culto da família e eu quero meditar junto com os irmãos numa passagem que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 24. E nós vamos discorrer aí, e a ministração ela está focada no capítulo inteiro. Nós vamos estar lendo o versículo 1º e o 2º. Segunda Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 24, versículos 1 e 2. Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar e governou 40 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zíbia, da cidade de Berseba. Joás agiu e viveu de modo agradável ao Senhor durante todos os dias do sacerdote Joiada. Amém? Os irmãos podem tomar assento nesta noite. Aprove a Deus nos conceder a oportunidade de ministrar a palavra de Deus aos irmãos nesta noite. Esta é uma palavra que Deus tem colocado no meu coração já de algum tempo e hoje foi permitido nós discorrermos sobre ela. E eu quero compartilhar com a igreja do Senhor o que Deus tem nos dado entendimento acerca da tua palavra. Joás tinha 7 anos de idade quando ele começou a reinar. Então, nós precisamos aí do contexto, porque quando você traz uma ministração da palavra de Deus, é necessário o contexto disso. Não se deve isolar versículos a fim de que você não edifique sobre isso uma heresia. Não se deve trazer uma palavra de Deus também sem entendimento, sem que a pessoa conheça o contexto, sem que a pessoa saiba o que está acontecendo. Alguns conhecem, outros conhecem muito bem, outros conhecem por excelência, mas alguns não conhecem. Outros estão chegando na carreira cristã agora. E nós estamos falando de Joás, um rei de Judá, onde Deus havia formado um povo, Deus havia selecionado um povo na face da terra para ser os seus representantes, para darem testemunho acerca de Deus, em meio a este mundo onde a palavra de Deus vai dizer que ele é dominado pelos governantes das trevas nas regiões celestiais da maldade. Então Deus separou este povo. Para quê? Um povo escolhido, um povo para representar a Deus na face da terra. Agora, o contexto onde nós estamos meditando já em um reinado dividido. Aqui, aquele povo de Deus que fora chamado para ser uma só nação, já fora dividida. Nós já temos o reino do norte, nós já temos o reino do sul, e Joás, por ocasião do reinado aqui, ele é o 6º rei a assumir o governo de Jerusalém. Depois da divisão do reino ali com Roboão, filho de Salomão, que aconteceu por causa do pecado. E observe um detalhe: o pecado nunca foi, não é e nunca será benéfico para o povo de Deus. Vai trazer consequências graves, vai trazer consequências seríssimas. Nós temos agora aqui um povo dividido, tem um reino do norte, onde se passam por lá 19 reis, e a palavra de Deus vai dizer que os 19, nenhum prestou, só um foi meia sola. 19 reis
no reino do norte, apenas um rei, cumpre o que Deus estabeleceu em parte, e o restante ele não corresponde o que Deus havia esperado dele. Joás tinha 7 anos de idade. Era uma criança, eu creio que da idade dessas que cantaram aqui. Ele assume um reinado. Você precisa entender isso. Agora a palavra de Deus vai dizer que ele reina 40 anos. Então a palavra de Deus vai dizer e vai já te revelar aqui o tempo de vida dele. Ele viveu 47 anos de vida. Quando nós lemos esta passagem, o versículo de número 2 vai dizer que ele viveu de modo agradável. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor durante todos os dias do sacerdote Joiada. Então você já começa a observar que nós temos um rei, nós temos um sacerdote, e a palavra de Deus vai dizer que esse rei, ele serve, ele agrada a Deus todos os dias da vida do sacerdote Joiada. Então nós temos 2 personagens, mas conforme nós avançarmos aqui no texto, nós vamos encontrar aí um terceiro personagem, dentro da palavra de Deus, e que você vai entender quem era Joás. Joás foi um rei para governar sobre o povo de Deus. Tenha sempre em mente isso. Ele foi levantado por Deus para governar sobre o povo de Deus, para reinar sobre o povo de Deus. O sacerdote Joiada foi constituído sacerdote para ministrar ao povo de Deus. Então todos os 2, ambos faziam parte do povo de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que o tempo de vida do sacerdote Joiada, Joás agradou ao Senhor. Dentre os feitos de Joás, e em se tratando de agradar ao Senhor, eu creio que está a reforma do templo, onde havia sido abandonado, onde a casa de Deus havia sido desprezada, e aí fica um alerta para nós nos dias de hoje. Alguém vai dizer, o templo sou eu, o templo somos nós, mas existe uma casa de oração, existe uma casa que necessita de cuidados, necessita de reparos, necessita de manutenção. E naquela ocasião, o templo estava abandonado ao ponto de estar às traças. E Joás toma o cuidado. Sobre a supervisão do sacerdote Joiada, ele tem um cuidado de restaurar o templo. O templo, ele trazia unidade para o povo de Deus. Deus sempre foi preocupado com a unidade do seu povo. O templo simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Embora Salomão soubesse que o templo não cabe Deus, nada cabe Deus, Deus que criou todas as coisas, mas representava e simbolizava a presença de Deus. Então, ele repara o templo do Senhor, ele restaura. E tudo quanto está relacionado ao templo, a Israel, de benéfico, o nome daqueles que trabalharam para isso está registrado nas Escrituras. O nome deles estão gravados nas Escrituras como quem fez o bem para a obra de Deus. Então existe uma obra de Deus em andamento. Existe uma obra que está em andamento até os dias de hoje. Uma obra de Deus. É por isso que comumente você ouve os irmãos fazer. Eles falarem, eu tenho que fazer a obra de Deus, né? Então, às vezes você é pego aí e surpreende e fala, eu tenho que fazer a obra de Deus, eu tenho que fazer a obra de Deus. Por quê? Porque a obra de Deus, ela está em andamento. Ela está em andamento. Agora a palavra de Deus vai nos dizer que no versículo de número 15, vai nos dizer que o tempo passou. E é algo que você tem que atentar muito para isso. O tempo está passando. E o tempo não vai voltar. E você não vai recuperar tempo perdido. O que você tem é o dia de hoje e o que Deus te der para frente. O que passou, passou. O que você fez, você fez. O que você deixou de fazer, ficou sem fazer. Não vai voltar. Eu me recordo quando Deus, falando com Josué, Deus fala para Josué,
Em outras palavras, eu estou transliterando para a nossa linguagem. Olha, Josué, é o seguinte, meu chapa, você está velho. E tinha muita coisa para conquistar e não foi conquistado. E agora você vai morrer. Então, o que você tinha para conquistar, foi conquistado, não tudo o que eu tinha para você. Porque quando você lê a palavra de Deus e vê o que Deus tinha dado para o povo e o que eles conquistaram no tempo de Josué, ficou aquém das promessas de Deus. E não foi por culpa de Deus, mas por conta da ação do homem. Agora nós lemos a palavra de Deus dizendo que Joiada envelheceu e morreu em idade avançada. E a palavra de Deus vai nos revelar que ele tinha 130 anos quando ele faleceu. E alguém pode imaginar, por que a palavra de Deus faz questão de frisar a idade desse sacerdote? Nós falamos que no começo do capítulo você tem a idade de vida do rei. O rei viveu 47 anos. Joiada, ele vive, envelhece e morre em idade avançada. E ele vive 130 anos. Se você pegar a história da Bíblia Sagrada, ela é uma história linear, e você vai observar que os antepassados, antes do dilúvio, eles viviam 950 anos. Nós temos registro de homem que viveu 969 anos de idade. Mas, por conta do pecado, essa idade vem sido reduzida ao longo dos anos. E quando nós passamos do dilúvio, nós temos homens vivendo 180 anos de idade. Agora, esse período aqui que o sacerdote Joiada viveu, nós já temos mais de 1000 anos depois do dilúvio. E nesta época aqui que o sacerdote chega a 130 anos de vida, Davi já havia falado, e olha que Davi foi rei de Israel depois de Saul. O Joás já era o 6º na divisão do reino, mas no tempo do Davi ele já tinha falado. Os dias de vida do homem são 70 anos. O que passa disso é canseira e enfado. Então, no tempo de Davi, a idade tinha sido reduzida drasticamente, de 950 anos para 70 anos de vida. E o homem que chegasse a 70 anos de vida, ele estava vivendo 1/14 do que viviam os homens no passado. Então, se você dividir os 960 anos por 14, o homem que vivia 70, que chegava nos 70, ele estava vivendo só uma dessas 14 partes. Então, veja como é que o pecado ele é maléfico. Veja como o pecado ele destrói. Veja que, e eu não consigo ver aqui em lugar nenhum evolução. Eu só consigo ver involução. O homem está se destruindo, o homem está morrendo, porque Deus falou, o pecado ele mata. E agora, Joás, ele tem 47 anos de vida, mas o sacerdote ele vive quase o dobro de vida para a expectativa daquele tempo, que era de 70 anos. Ele vive 130. É como se a idade do Brasil hoje fosse de 75 anos, você chegasse quase 150 anos de idade. Mas tem um porquê que esse homem chega a esta idade. Se você observar esse homem, e hoje nós estamos em um culto da família, esse homem ele era um pai de família. O fato desse rei estar vivo foi porque ele trabalhou em família. A sua esposa escondeu esse rei da matança. Esse rei, ele teria sido exterminado se não fosse a unidade desta família. A unidade deste pai de família aqui com a sua esposa. Porque a sua esposa, e eu, por incrível que pareça, eu nunca ouvi uma pregação falando sobre essa mulher. Mas o nome dela está associado à promessa de Deus. E ela sabia que Deus tinha uma promessa com a linhagem de Davi, e ela preserva esta criança viva. Ela esconde esta criança. Porque quando um rei assumia o trono, ou que usurpava o trono, que foi a ocasião, ele eliminava toda uma dinastia. E Deus poupa este rei milagrosamente da morte. E aos 7 anos ele é alçado ao posto de rei. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele anda
e agrada ao Senhor todos os dias da vida dele? Não. Ele não agrada ao Senhor todos os dias da vida dele. Ele só agrada ao Senhor todos os dias da vida do sacerdote Joiada. Então observe, Joiada exercia influência. Ele era fortemente influenciado pelo sacerdote Joiada. Joiada era um sacerdote que cumpria a palavra de Deus. É importante você entender isso aqui. Cumprir a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. Ele obedecia a palavra de Deus. E agora nós observamos que esse sacerdote, ele tem na sua vida o cumprimento da promessa de Deus, que eu creio que ele honrou o pai e a mãe, para ele chegar a esse tempo de vida, a esses 130 anos de vida. Mas nós sabemos, pela palavra de Deus, que existe um tempo de nascer, existe um tempo de morrer. Por mais que viva, uma hora chega a hora da partida, e ele parte. E agora, ele que exercia influência ao rei Joás, está morto. Ele que direcionava o rei nos caminhos do Senhor, ele está morto. E aí nós vamos ter, da parte de Deus, no versículo 17, uma revelação, onde Deus vai dizer que logo depois da morte do sacerdote Joiada, os líderes de Judá se reuniram com o rei. Em meio às lisonjas e reverências, o rei aceitou suas sugestões. Então, não demorou muito tempo, após a morte do sacerdote Joiada, os príncipes, em outras traduções, vai dizer, a liderança de Judá, que estava sob o reinado de Joás, obedecendo a Deus, obedecendo a palavra de Deus, cumprindo o que Deus havia estabelecido para o povo. E aqui, quando Deus me deu esse entendimento, eu sentei e falei, meu Deus do céu. Porque nós tivemos a oportunidade de falar aqui, o céu está fazendo a leitura do que está acontecendo na terra. E aqui o céu está fazendo uma leitura do que está acontecendo naquele reinado, naquele momento. E a palavra de Deus vai dar o nome do rei. O rei foi levantado ali por Deus. O sacerdote Joiada servia a Deus. E a palavra de Deus vai dizer, os líderes de Judá, fazia parte da liderança, eles, logo após a morte do sacerdote Joiada, guarde bem isso aqui, essa turma fazia parte da liderança do povo de Deus. Essa turma aqui não eram os líderes dos moabitas, não eram os líderes dos filisteus, não eram os líderes do inimigo do povo de Deus, não! Eles eram os líderes do povo de Deus. Eles faziam parte da liderança do povo de Deus. E aí eles começam com bajulações ao rei, eles começam com lisonjas, e aí você tem a triste revelação da palavra de Deus, que o conselho deles foi para eles abandonarem a casa do Senhor. E o versículo 18 vai dizer, então abandonaram a casa do Senhor Jeová, a casa do Senhor Deus dos seus antepassados, e voltaram a prestar culto e adoração aos totens pagãos e aos ídolos de todas as formas. E isso aqui, quando você lê isso aqui, isso acontece com um povo que foi separado para servir a Deus. Então perguntas devem ser feitas. Mas esses homens, eles eram líderes do povo de Deus? Sim, eram, a Bíblia não mente, eles faziam parte da liderança do povo de Deus. E agora eles usam dessa influência, eles usam da posição elevada que eles têm para fazer o rei se afastar de Deus.
para fazer o rei, e não só o rei, mas todo o povo de Israel a voltarem para a idolatria, a voltarem para as práticas que são abomináveis aos olhos de Deus. E você fica se perguntando, meu Deus, como pode esses homens que eram líderes, esse rei que viveu uma vida na presença de Deus, agora eles se vendem para fazer tudo o que Deus abomina. Quer saber o tanto que isso é abominável aos olhos de Deus, a idolatria? Em todas as listas daqueles que não vão entrar no céu, os idólatras estão citados lá. Em todas as listas que você pegar dentro da palavra de Deus, lá no Novo Testamento, lá em Apocalipse, lá em Efésios, em todas elas, em algumas você vai ter algumas classes de pessoas, em outras você vai ter outras classes, mas a classe do idólatra está em todas. Ela está em todas. Então, quando você lê a palavra de Deus, você imagina, meu Deus do céu, o que estava acontecendo com o povo? O que estava acontecendo com aquela liderança que, ao invés de temerem a Deus, incentivaram o povo a práticas pagãs abomináveis. E você começa a entender que não existe nada de novo. O que aconteceu no passado, acontece nos dias atuais. É mesmo, pastor? É mesmo. Do mesmo jeito que aconteceu no passado, acontece nos dias de hoje. Aí você pode, e não devia ficar escandalizado, mas você vai ter que aceitar isso. Que da mesma forma como houve uma forte pressão e uma forte influência, como os irmãos acham, e eu comecei a questionar Deus, Senhor, como é que esses caras, como é que essa liderança fez para induzir um rei que temia a Deus a abandonar os caminhos do Senhor, a praticar aquilo que Deus abomina? E aí você volta para os dias atuais, e aí você vem para os dias atuais. E você vai entender, e a palavra de Deus vai te revelar, que embora esteja no meio do povo de Deus, embora faça até parte da liderança, mas o coração nunca foi de Deus. O seu coração é do mundo. As suas práticas são mundanas. E você fica se perguntando, e como é que eles alçaram essas posições? Eles chegam lá. Eles arrumam um esquema. Eles arrumam um jeito. Até chegar ao ponto hoje da igreja, infelizmente, quem participou do último seminário tem que ouvir que há pastores homossexuais pastoreando as igrejas. E aí você vai entender, fala do mesmo jeito. Tem um nome, tem uma posição, mas o coração nunca foi de Deus. O coração nunca esteve voltado para Deus. E o tempo que eles serviram a Deus foi por influência do sacerdote Joiada, que conduziu o povo ali temendo a Deus, obedecendo a Deus. E você começa a entender, homens são falhos. Não importa que posição ocupe, se ele não guardar o seu coração, ele se afasta de Deus. E estando dentro do meio do povo de Deus, ele está desviado. Ele está fazendo aquilo que Deus ordenou que não fizesse. Ele está fazendo aquilo que Deus abomina, como é essa situação. E até chegar aos pontos dos dias de hoje, de situações que Deus diz que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, a igreja está apoiando. Dentro do meio do povo de Deus, dentro do meio da casa de Deus. Existe o partido que teme a Deus, e existe um partido que adora o Satanás. Que tudo que o diabo prega, eles pegam lá do mundo e querem botar dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus, não tem nem vergonha, mas... E pode tirar? Pode não. Essa que é a parte mais doída. Porque o joio, ele cresce junto com o trigo. E Deus colocou. Fala assim, foi Deus que colocou? Fala, Deus colocou para servir a ele. Se não serve, é problema de quem não serve.
Foi o que foi pregado aqui. Combati o bom combate. Estou numa carreira. E aqui você vai entender o quanto é importante, porque este rei, ele não guardou a fé. Ele não guarda a sua fé, onde ele foi criado naqueles princípios, onde ele serviu a Deus, ele aprendeu a palavra de Deus, mas ele não guardou a sua fé. E a pergunta que é feita, e não quer se calar: por que que os servos de Deus são influenciados pelos costumes malignos? Porque os servos de Deus, e aqui era a liderança, eles eram fortemente influenciados por aquilo que não era de Deus. Por que que a igreja está como está nos dias atuais? Porque quando você começa a ver o que acontece no mundo, e de repente você pega essa parafernália que está no mundo e traz para dentro da igreja, automaticamente você vai entender que isso é por influência. E a pessoa está sendo influenciada. E ela acha tão bom aquilo, das coisas de Deus ela não sabe, mas das coisas do inimigo ela sabe. E ela quer trazer para dentro da casa de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que nós estamos num tempo onde os homens darão ouvidos a doutrinas de demônios, a ensinamentos de demônios, que vai trazer no final a morte. Não vai trazer outra coisa, vai trazer a morte. E o sacerdote, ele faleceu. E esses homens, eles perverteram os caminhos do Senhor. E eles eram fortemente influenciados pelas vãs filosofias daquela época, pelos maus costumes daquele povo que eram para eles terem exterminado. Mas eles não exterminaram. E eles fizeram acordos. E eles se envolveram de tal forma que quando chega no final, a palavra de Deus vai dizer que o povo de Deus fez pior do que os ímpios. Fez pior do que os ímpios. Então há a necessidade de você estar combatendo o bom combate. Porque existe um mau combate. Às vezes você está perdendo tempo no mau combate. Você não está combatendo o bom combate. O bom combate é servir a Deus. O bom combate é obedecer a Deus. É buscar a Deus. É aprender as coisas de Deus. É ter prazer nas coisas de Deus. Esse é o bom combate. Esse é o bom combate. E aí daqui a pouco tudo quanto é baboseira, tudo quanto é má influência, traz para colocar dentro da igreja. É festa disso, é festa daquilo, é baboseira daquilo, é baboseira daquilo outro. E você pensa, mas eu aceitei Jesus, foi para servir a Deus. Eu aceitei Jesus, já foi para sair do mundo, porque disso aí eu já estou enfadado. Eu já estou enfadado disso. Eu não sei, é o caso de vocês, mas quando eu aceitei Jesus, eu falei, Deus me livre desse mundo, isso aqui é só engano, isso aqui é só mentira. O final disso aqui é só destruição, é só tristeza, é só angústia, é só depressão, é só perca, é só derrota. E quando você conhece a palavra de Deus, você vai entender que depois que terminar tudo isso, ainda tem uma morte eterna te esperando. Ainda tem uma morte eterna te esperando. E pararam de falar, e pararam de anunciar que existe um juízo depois que você partir dessa carreira. Depois que você terminar essa carreira, os que combateram o bom combate têm uma coroa da parte de Deus. E aqueles que não combateram o bom combate, pastor, o que que tem? Tem uma prestação de conta eterna com Deus. Tem uma prestação de conta eterna, mas esses homens, eles estavam tão enganados, e o seu coração maligno e insensato os enganou. E agora eles adotam as práticas contrárias ao que Deus ensinou. E isso é algo perigoso, Deus falar não e você disser sim. Cuidado com as influências que você recebe. Cuidado com os espíritos que você anda bebendo. E cuidado com aquilo que se quer implantar na casa de Deus. É necessário muito cuidado.
Porque o cidadão vai para uma formação, vai para uma academia, e ele acha que o sistema aqui da terra, o ensino aqui da terra, serve para ser implantado dentro da casa de Deus. Não, na casa de Deus já tem tudo o que nós precisamos, a palavra de Deus. Nós só precisamos obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. É isso que vai dar certo dentro da obra do Senhor. É isso que vai dar certo. E aí a palavra de Deus vai dizer: embora o Senhor estivesse enviado seus profetas ao povo com o objetivo de trazê-los de volta, e eu fico com dó dos profetas. Aqui eu me solidarizo com os profetas, coitado desses profetas. Eu não sei se teve uma classe que passou mais mal no meio do povo de Deus do que os profetas. Porque a palavra de Deus diz que eles foram cerrados ao meio, que eles foram mortos ao fio da espada, que eles foram presos, que eles andaram errantes, que eles andaram em cavernas. E porque eles amavam o povo, e o povo confundia, e achava que eles tinham ódio do povo. Eles não tinham ódio do povo. Para falar a verdade, é porque ama. Se alguém te fala a verdade, é porque ele te ama. É porque ele te ama, porque para falar a verdade tem que ter coragem. Para falar a verdade, olha meu amigo, olha minha amiga, a palavra de Deus fala que não. Não adianta você falar que é sim. Não adianta você vir com argumento, não adianta você vir com questionamento, não adianta você vir com ensino de demônio, que não vai dar certo. Não vai dar certo. E a palavra de Deus diz que e os profetas tivessem de fato pregado a palavra e protestado contra a má conduta do povo, eles não quiseram dar ouvidos à verdade. Agora, é familiar os nossos dias atuais? Deus tem os seus servos. A palavra de Deus está sendo anunciada. A palavra de Deus está sendo ministrada. Assim, mas o engano também. Fala, tem de doce e de sal, tem de todo gosto que você quiser de engano. Tem de todo gosto, tem de todas as formas, tem de todos os meios. Fala, dentro da igreja? Dentro da igreja. Dentro da igreja. E está previsto isso acontecer. Fala, e você não leu essa passagem na Bíblia? Não. É bom começar a ler a Bíblia. É bom aprender a palavra de Deus, está previsto todas essas coisas. Agora nós lemos a palavra de Deus. Então, o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho de Joiada. Oh glória, oh glória. Mesmo em meio a esse caos, mesmo em meio toda essa situação, o Espírito de Deus ainda continua trabalhando para trazer o povo de volta à sensatez. E agora o Espírito de Deus se apossa do filho do sacerdote Joiada. Então preste atenção, meu irmão, preste atenção, minha irmã, você que serve a Deus com inteireza de coração. Ensine a tua casa, preserve a tua casa, porque os teus, depois de você, continuarão servindo o Senhor. Os teus depois de você, eles continuarão servindo ao Senhor. E aí eu observo que este homem chamado Joiada, sacerdote, ele ensinou o seu filho. E aí você começa a ver. Esse rei foi criado como filho dele. A mulher dele guardou o filho. Provavelmente eles foram criados como irmãos. Um ouve até enquanto o tutor está vivo. O outro, mesmo depois que o pai morre, ele continua firme. E o que você entende aqui? Crente não foi feito para ser influenciado pelos outros. Você não foi feito para ser influenciado por ninguém. Você foi feito e chamado para influenciar os outros, para que através da sua boa conduta, do seu temor a Deus, da sua obediência a Deus, outras pessoas se voltem para Deus. Outras pessoas conheçam este Deus que nós servimos. E o filho foram criados tudo no mesmo contexto. O rei Joás, o sacerdote Joiada estava lá.
O filho do sacerdote também foi criado no mesmo contexto. E o que você quer falar com isso, pastor? Não importa o meio que você está vivendo, você vai ter que ser sal. Você vai ter que brilhar lá. Independente, ainda que todos não estejam servindo o Senhor, você vai ter que servir o Senhor. Você foi chamado para isso. Deus depositou confiança em você para isso. Quando todos não acreditarem em você, Deus te elegeu e te chamou para você fazer parte do melhor, do maior e do mais poderoso exército que existe na história do universo. A igreja do Senhor. Deus te chamou para isso, para ser um representante dele. A palavra de Deus diz, nós somos embaixadores de Cristo. Você é um embaixador de outra nação. Ele vai para outra nação com o propósito de levar os seus costumes para aquela outra nação. Então você tem que levar os costumes do céu aonde você está. Aonde você está. Você tem que levar os costumes do céu. Você não pode absorver os costumes do mundo para trazer para a igreja. Você tem que influenciar lá. E quando nós lemos a palavra de Deus, o filho do profeta, ele fala com muita ousadia. Assim diz Deus: porque transgredis os mandamentos de Jeová, o Senhor, de tal maneira que vos é impossível prosperar. Muito se fala em prosperidade. Muito se fala. Mas transgredir os mandamentos do Senhor não gera prosperidade. Quer prosperidade? Obedeça a Deus. Se você quer prosperar, você tem que obedecer a Deus. Não tem fórmula mágica, não tem coach, não tem exercício mental, não tem nada que você possa fazer como servo de Deus para prosperar, a não ser obedecer os mandamentos de Deus. Do contrário, é impossível prosperar. Do contrário, é impossível. O profeta está advertido. E ele fala, portanto, já que abandonastes o eterno, ele também vos fará experimentar o seu afastamento de vocês. Ah, irmãos, nós vivemos dias maus. Não pense que a terra é um mar de rosa. Não pense que esse sistema está brincando. Não pense. Não pense que a vida longe de Deus, se com Deus já não é fácil, imagina com o afastamento dele. Eu passo por cada situação. Essa semana foi uma semana difícil. Esse ano foi um ano pedreira. Mas eu sei que eu posso dobrar o meu joelho e falar com Deus. Eu não sei o que você está passando, mas você pode dobrar o seu joelho. E você pode falar com Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o seu coração. Como assim, pastor? Eu entendi que minha vida está derrotada, mas Deus vai te dar paz acima desse entendimento. Eu entendi que eu estou quebrado. Deus vai te dar paz acima desse entendimento. Eu vou morrer. O médico decretou que eu tenho poucos meses de vida, mas mesmo assim, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o teu coração. Ela vai guardar o teu coração. E todo o que nós vemos é da parte de Deus esforço para trazer esse povo para perto. Deus te quer perto dele. Lembre disso, meu irmão, minha irmã. Deus te quer perto dele. Não foi Deus que se afastou do povo. A palavra de Deus diz que quem primeiro se afastou foi o povo. E ora, Deus não é intransigente, Deus não é mal educado. Falou, se não quer andar comigo, o que eu posso fazer? Eu vou me retirar. Aí agora vocês vão andar sozinhos por conta própria. E aí nós lemos a palavra de Deus. Eles não quiseram ouvir a verdade. Pior, eles conspiraram contra o profeta e o apedrejaram em pleno pátio da casa de Deus. Você já pensou isso aqui, irmãos? E a palavra de Deus diz que o rei Joás não se lembrou com gratidão de toda a bondade que Joiada, o pai do profeta, fez para ele.
mas ele mandou executar sumariamente o seu filho. Olha, o homem que andou junto com o sacerdote Joiada, temeu a Deus, conhecia o filho do sacerdote Joiada. O sacerdote Joiada, junto com a sua casa, preservou a vida dele, porque ele ia morrer. E eles preservaram porque temiam a Deus. E o pago que ele deu foi mandar matar o filho do sacerdote. De forma sumária, sem passar por julgamento, sem passar por nada. Fala, mata apedrejado. Imagina o que é um homem de Deus, um profeta de Deus, morrer apedrejado falando a verdade. Aqui não tem sentido figurado, aqui não tem nada que seja metáfora, que seja alegórico. Ele morreu apedrejado dentro da casa de Deus. Veja como é que é a questão de gratidão e de ingratidão. Se você não guarda o seu coração, se você não se lembra das coisas boas que são feitas por você, a retribuição que ele deu foi essa. Só que a palavra de Deus vai dizer que quando o profeta está morrendo, as suas últimas palavras são que Yahvé contemple, que Jeová contemple a tua injustiça e te retribua. Então, ele lança as últimas palavras da sua vida. E essas palavras, elas têm uma importância de tal maneira para qualquer um de nós. Porque aqui está a lei da semeadura. A lei da semeadura nunca falhou. O que você plantar é o que você irá colher. De Deus não se zomba. O que o homem semear, certamente ele irá colher. O plantio é facultativo. Você pode plantar ou pode não plantar, mas a colheita ela é inevitável. A colheita ela virá de acordo com a sua plantação. Então, nós lemos a palavra de Deus dizendo que Deus, por volta da primavera, na virada do ano, o exército da Síria decidiu atacar Joás. Agora aquele homem que viveu 40 anos debaixo da proteção de Deus, que quando você estuda o contexto histórico, as potências que estavam se formando, onde a palavra de Deus descreve esses homens como homens cruéis, como homens que fazem as suas próprias leis, como homens que eles executam o seu próprio juízo, diferente do povo de Deus, que tinha a lei de Deus, que aprendia a palavra de Deus. Esses homens faziam as suas próprias leis, esses homens executavam o seu próprio juízo. E aí a palavra de Deus diz que o exército da Síria ataca o rei Joás. Agora, uma coisa é você participar de uma batalha com Deus, outra coisa é você participar de uma batalha sem Deus. Uma coisa é você servir a Deus, temer a Deus, e Ele está te guardando. Outra coisa é você estar numa batalha sem Deus. E a palavra de Deus diz que quando o exército dos arameus da Síria tinham vindo, e a palavra de Deus faz questão de frisar, eles vieram com menos soldados. O exército do Joás era maior, em número, em quantidade. Mas a palavra de Deus diz que quando eles foram e atacaram o exército, Deus fez perecer o exército de Joás, um exército muito grande, poderoso e destemido, tombou sob a mão de poucos homens. Porque quem dá a vitória não é quantidade, não é quantidade, não é quantidade de soldados, não é quantidade de armas. Quem guarda no sistema que nós estamos vivendo, só Deus pode guardar. Só Deus pode guardar a igreja, só Deus pode guardar a tua vida. Existe um arsenal, existe poder, você pode ter recurso, você pode ter dinheiro, você pode ter tecnologia à tua disposição para fazer e acontecer. Mas se Deus não te guardar, você tomba por bem menos do que você imagina. E ele tombou, e a palavra de Deus diz que quando os sírios partiram de volta para suas terras, largaram Joás gravemente ferido. Aquele rei que gozava do favor de Deus, ele agora foi deixado em meio a uma batalha, gravemente ferido.
E a palavra de Deus diz que os seus próprios servos conspiraram contra ele. E para quê? Para o assassinarem no seu próprio leito. Assim morreu o rei Joás e foi sepultado na cidade de Davi. Todavia, não no túmulo, nos túmulos dos grandes reis da nação. Então você observa que esse homem viveu 47 anos, o final da sua vida é marcado pela mais dura provação, gravemente ferido e sem Deus. Um rei que morre com 47 anos, não viveu nem a expectativa de vida que tinha, que era 70 anos. Ele está gravemente ferido. E quando a palavra de Deus aumenta o grau aqui, superlativo de gravemente, é porque ele estava muito ferido. Às vezes você vê o homem chorando por causa de uma unha encravada, irmãos. Às vezes dá uma dor de cabeça, o homem já baixa ali. Agora imagina gravemente ferido. Você acha que esses ferimentos eram como? Isso era ferimento de ferro, de espada, de lança. Gravemente ferido, morrendo ali à míngua. E quando ele está nessa situação, a palavra de Deus diz que os seus servos conspiraram para o matar. Agora veja bem, esse homem morre com 47 anos, morre mal, termina a sua carreira, não combateu o bom combate, porque ele abandonou a carreira. Ele termina mal. E a palavra de Deus diz assim: eu honro os que me honram. Aqueles que me desprezam, eu os desprezarei. E aqui você tem a palavra de Deus revelando que este homem, ele sequer foi enterrado no túmulo dos grandes reis. Ele não foi enterrado com honra de rei. Por quê? Porque ele era um canalha. O seu caráter era maligno. Por quê? Porque ele assassinou o filho do homem que guardou ele da morte. E ele morre sem honra. Você sabia que no cemitério tem um lugar presidencial para enterro? Lá em Israel, o cemitério lá tinha um lugar dos reis. E ele sequer foi depositado no túmulo dos reis. Ele foi depositado como um qualquer. Mas quando você volta para o versículo 15, a palavra de Deus diz que o tempo passou, o sacerdote Joiada envelheceu, morreu em avançada idade, e sepultaram ele na cidade de Davi com os grandes reis. O homem que era sacerdote agora, ele eleva a sua posição, ele é sepultado junto com os grandes reis. Até na hora da morte tem honra para o servo de Deus. Até na hora da morte. Você não pense que o sepultamento é algo que não tem valor. Porque a palavra de Deus chega a dizer, se o homem não tiver um sepultamento, melhor que ele fora um aborto do que ele vir na terra, morrer e não ter um sepultamento. É algo que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que morreu e está sendo enterrado. E ele morre, e ele é enterrado junto com os grandes reis. E você vê a palavra de Deus, eu honro os que me honram. E os que me desonram, recebem desonra e ignomínia aqui e na idade vindoura, porque Jesus Cristo ele vai falar, aqueles que me negar, eu vou negar eles lá em cima. Eu vou desprezar. Você pode me desprezar aqui na terra. Você pode me ignorar aqui na terra. Você pode fazer o que der no seu coração aqui na terra. Mas quando chegar lá em cima, que é a hora que o homem mais precisa, Jesus Cristo fala, eu vou te negar. E esse homem já experimenta aqui no seu próprio funeral, que dirá para onde é que ele foi agora. Só Deus sabe onde é que ele está. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele foi sepultado com os grandes reis, porquanto havia realizado o bem para todo o povo de Israel, especialmente para com Deus e a sua casa. Então preste atenção, não existe relacionamento com Deus sem relacionamento com o próximo.
Ele foi sepultado junto com os grandes reis por causa do bem que ele fez para a nação de Israel, para o seu povo, para os seus. Ele, enquanto ele viveu, os 130 anos de vida dele, foi prestado em serviço para o bem do povo de Deus. Eu posso servir a Deus na minha casa? Não. Não. Deus formou a igreja. Deus formou a igreja, Deus formou um povo. E você tem que fazer parte desse povo. E você tem que fazer o bem para esse povo. Se você quiser ter o seu nome em honra lá no céu, você tem que fazer o bem para o povo de Deus. E você vai entender que Deus, Ele fez o bem para com a casa de Deus. Então tem um coletivo. Ele fez o bem para a sua casa, sua família servia a Deus. Ele fez o bem para a casa de Deus. Então tem uma congregação. Hoje se chama casa de oração. Isso aqui é uma casa de oração. E você tem que fazer o bem. E você tem que fazer o bem. Porque a palavra de Deus vai dizer que quando o exército sírio vem e ataca e deixa o rei Joás gravemente ferido, mas você lê o versículo direitinho, vai dizer: o exército da Síria decidiu atacar Joás, invadiram Judá, Jerusalém, e exterminaram todos os chefes e líderes do povo. Então os primeiros que morreram foram os que deram mau conselho para com a obra de Deus. Eles foram os primeiros. Lembra que foram eles que deram o conselho para se afastar de Deus? Falaram: Joás, se afasta de Deus. Mas quando o exército vem e invade, a palavra de Deus diz que o exército não deixa eles feridos. A palavra de Deus diz que o exército da Síria exterminou esses líderes. E eles vinham com a legalidade terrível. E eles não vieram para brincar. Eles vieram e mataram todos. Quando a palavra de Deus diz que exterminaram, é porque não sobrou nenhum. E como foi que eles foram mortos? Foram mortos de acordo com a crueldade daquele povo, de acordo com as suas leis, e executados sumariamente. Lembra que o rei mandou matar o filho do rei, do sacerdote? Agora vocês vão morrer também. Então Deus não brinca. Se pintar um Deus que não existe, se você formou no coração um Deus que não julga, você formou um Deus errado. O Deus que existe é esse que está na Bíblia. O que Ele fala, Ele vela para cumprir. Então fique com esta palavra. Faça o bem para a obra de Deus. Tema a Deus. Pega o exemplo do sacerdote Joiada. Não seja influenciado. Não faça como o rei, que era influenciado. Porque na hora que acaba a influência, você está a um passo de desviar. E muito menos faça como esses cretinos aqui, desses príncipes. Que isso são os cretinos. E que seu nome está marcado aqui e vão para o tormento eterno. Eu creio. Porque deram um conselho maligno. Então, é esta palavra que Deus colocou no meu coração. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Que Deus possa estar te fortalecendo, guardando a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém?